Tá gravando. Tá valendo, varão? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Inédita América, nosso podcast cristão. Estamos aqui hoje com o pastor Misael de novo, novamente. Mais uma vez. Figurinha carimbada já. Figurinha carimbada do Inédita América. Obrigado, pastor, mais uma vez pela presença, pelo apoio. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque nós estamos aqui com a permissão dele, né, pastor? E para começar, eu queria te pedir para o senhor orar para nós, pastor. Vamos orar. Pra gente começar esse episódio abençoado, parte 2 aí da Amém. história de Abraão. Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez com um propósito, através desse podcast, espalhar, Senhor, a Tua Palavra, falar sobre a Tua Palavra. Então, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, nos dá capacidade, toca, Senhor, todas as pessoas que estarão assistindo esse podcast, que essa palavra possa gerar transformação, possa gerar vida, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esse privilégio que temos de poder conversar, ter esse espaço para falar sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E é isso, sem muitas delongas, hoje nós vamos continuar o episódio do Abraão. Começou como Abrão, virou Abraão depois, Deus o rebatizou. E só pra dar uma recapitulada na história dele aqui. Abraão, ele é um cara que ele foi escolhido por Deus para sair da terra dele, sair da casa dos pais e seguir um caminho em busca da terra prometida, onde Deus falou que existia, mas não mostrou onde. E ele saiu, confiou em Deus, passou por vários percalços aí, e agora nós chegamos na parte em que, no capítulo 20, onde Abrão está chegando em Gerar. Gerar é um lugar, imagino que seja uma cidade. E aqui, pastor, eu vou ler as primeiras passagens aqui, só pra gente começar um debate em cima disso que eu tava lendo antes do senhor chegar aqui. E no capítulo 20, versículo 1, fala, a minha Bíblia é na versão NVI, então para quem tiver a Bíblia e tiver ou igual ou um pouquinho diferente, é essa versão que eu tô lendo aqui. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-se para si. De novo, pastor. De novo. Mesmo erro a segunda vez. Exatamente. E o que leva ele? Na verdade, eu sei o que leva, mas eu quero saber a sua interpretação, pastor, porque eu li um pouquinho mais pra frente aqui. Por que, de novo, a segunda vez ali? A mesma meia-verdade, meia-mentira? Vale a pena a gente relembrar, né, um ponto do episódio passado sobre o contexto cultural da época. Né? Os reis, eles tinham por direito, pegar por esposa a mulher que eles bem entendessem. Né? Se a mulher fosse solteira, e lembra que eles priorizavam pelo não adultério. Então, eles preferiam assassinato que adultério. Vocês lembram dessa parte do último episódio? É um detalhe cultural da época que levou Abraão a mentir ou a falar sobre uma meia-verdade, que também é uma mentira. Sim. Para proteger a sua vida, para proteger a sua família, ele cumpre, né? Ele faz Sara cumprir aquilo combinado que eles fizeram antes deles saírem. Olha, pela terra onde nós passarmos, vamos usar esse argumento, essa estratégia para proteger. Essa passagem foi citada aqui um pouquinho mais para frente. Exatamente. Ela vai ser citada. Exatamente. Então, é algo que força Abraão a um erro, porque eu acredito que se Abraão tivesse mantido sua palavra, Deus iria protegê-lo, porque ele carregava uma promessa, a promessa da terra prometida, né, a promessa de Gênesis capítulo 12, onde começa a história de Abraão, mas ele força esse erro, ele é forçado, na verdade, a cometer esse erro pela segunda vez. Eu vou continuar lendo pra gente continuar comentando. Aí, depois do versículo 2 aqui, entra no versículo 3. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. No versículo 4, mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. O que a gente entende aqui, pastor? Porque assim, o cara não tinha nada a ver com a história. Falou que era solteiro, ele era rei e ele tava no direito dele na época ali. Só que ele chegou a não tocá-la e Deus conversou com ele em sonho. Por que Deus protege Abraão até quando ele tá errado? Porque ele carrega uma promessa.
Deus tem um acordo, uma promessa, uma aliança, na verdade. O termo certo é uma aliança. Existe a aliança abraâmica. Deus protege Abraão disso. Em nome do próprio Deus, para proteger a própria promessa que Deus fez com ele. A aliança que Deus fez com Abraão gerou uma consequência que até hoje nós desfrutamos disso. Lembra que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus protege Abraão por causa da aliança que tem com Abraão. E a gente pode entender assim, então, pastor, que mesmo eu tenho... porque assim, tem a vontade de Deus e tem o que Deus permite. Tem o que Deus planejou para nós e o que Deus permita que aconteça. Isso é uma coisa que eu imagino, ele não deve ter planejado para Abraão, mas ele permitiu que Abraão mentisse? A gente poderia levar para esse lado, sim. Eu acredito que sim, é uma interpretação válida. Existe a vontade soberana, absoluta de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus. Eu gosto muito de um versículo, Eduardo, que tem em Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Eu penso assim, Deus não causa todas as coisas. Muitas coisas que nós vivemos são consequências das nossas escolhas. Mas pela graça, misericórdia de Deus, Deus faz com que até essas coisas, escolhas erradas, contribuem para o nosso bem. Talvez a gente poderia aplicar exatamente esse princípio no Gênesis capítulo 20, aqui na história de Abraão. Abraão tomou uma decisão errada, mas Deus protegeu. Deus fez com que isso contribuísse para o bem. Tanto que está registrado nas Escrituras. Esse episódio de Abraão, dessa meia-verdade, né, com o rei Abimeleque, rei de Gerar, quando ele toma por esposa, né, toma Sara como esposa, mas Deus protege. Faz com que isso se transforme para o bem. É um cumprimento de Romanos 8, 28, é um entendimento. Então Deus protege ele devido à aliança que tem com ele e faz com que isso se transforme em uma história de inspiração que hoje nós podemos ler e aprender com essa história. Entendi. Pastor, só deixa eu proteger o Dudu rapidinho aqui. Ainda tá com a etiqueta, boné. Esse boné aqui, eu vou até falar no episódio aqui, né? Eu ganhei do meu amigo Robson, porque eu fui convidado para ser padrinho do casamento dele. Rapaz, que chique. Vou deixar aqui, eu não vou tirar a etiqueta agora, já tá com ela, né? Larga aí. Mas assim, obrigado pela observação. Mas a gente voltando na história aqui, então assim, pastor, o E diz que é LXL, hein? Senão tem uma cabeça grande. Ficou um pouquinho grande, eu vou tirar esse negócio aqui, peraí. Não, mas ficou grande, você pode ver na lateral aqui, ó. Mas beleza, voltando para Abraão. Agora ele já é Abraão, né? Ele foi rebatizado por Deus. Depois que Deus entra ali e conversa com o rei em sonhos, né? E Abimeleque. Isso. E no desenrolar da história, ele vai conversar com o conselho, ele explica pro conselho o que aconteceu em sonho com ele, aí ele vai confrontar Abraão. E aí, Abraão, mas pra que você fez isso? Aí Abraão explica a mesma coisa que nós já comentou, porque você sabe que você ia me matar e tal. Deixa eu ler aqui pra esse tal fazer sentido, né? Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros quando lhes contou tudo o que acontecera. Tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Então, assim, por essa passagem relatada aqui na Bíblia, nesse versículo 8 aqui, versículo 8 e 9, então foi uma falta muito grave o que Abraão fez. Porque ele trouxe uma maldição para um reino que não tinha nada a ver com nada. E mesmo assim, ainda... Eu creio que Abimeleque ficou surtado ali. Ele ficou assustado. Porque ele teve uma revelação clara de Deus. Deus chega para ele e a consequência que Deus fala: você vai morrer. Se você tocar nessa mulher porque ela é casada, você vai morrer. E isso foi recebido por Abimeleque como algo muito sério. Tava tudo bem, do nada eu vou morrer. Vou morrer. Olha a consequência de algo que eu fiz, que supostamente eu estaria dentro do meu direito, levando em consideração o contexto da época. Tudo bem, tudo tava certo. Tudo bem, mas a consequência do que ele fez era muito grave. Então ele leva a reunir o conselho. Imagina, para um rei, reunir o conselho para tratar de um assunto, não deve ser qualquer assunto. Então ele chega para Abraão e diz: olha, Abraão, você não deveria fazer isso com ninguém. Por quê? Porque você colocou em risco a vida de alguém com uma mentira. Aí o Abimeleque pergunta para ele: o que te levou a fazer isso? Aí Abraão respondeu no versículo 11 do capítulo 20:
Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar. E irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante de casa de meu pai, e disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. Ele ainda foi abençoado através de tudo isso. Ainda foi abençoado. Aí que eu digo Romanos 8:28 se cumprindo aqui, né? A gente entendendo Romanos 8:28 nesse episódio de Abraão e Sara. Mas, mais uma vez, a gente vê. Abraão cometeu também um erro porque ele diz o seguinte: certamente não há temor a Deus. Eu ia tocar isso agora no versículo 11. Certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Nesse lugar. Mas ele descobriu que Que sim. tinha gente temente a Que Deus. tinha gente temente a Deus. Nos 2 episódios, Deus protege O né? faraó do Egito. O faraó na primeira e também vez, agora o rei Abimeleque. Deus protege, ou seja, essas pessoas temiam a Deus porque receberam uma revelação de Deus. E acabou de linkar uma coisa na minha cabeça, que é as duas coincidências nos 2 episódios que são iguais. Nos 2 ele saiu com riqueza. Sim, sim. Nos 2 ele saiu abençoado. Na primeira vez ele aceitou a riqueza. Na segunda vez que ele entrou na guerra lá com os reis, ele não aceitou a riqueza e deu tudo de dízimo. E agora ele volta a cometer o mesmo erro de novo. Então os 2 erros que ele cometeu, de falar que era a irmã dele, a meia verdade, e receber as riquezas do rei do Egito, do faraó do Egito. E agora, de novo, a mesma coisa. É um homem que está debaixo de uma aliança. É um homem que está debaixo de uma bênção. Mas eu acho que vale a pena a gente abordar um assunto aqui, Eduardo, porque a gente não vai mais ver esse assunto até o final da história de Abraão. Isaac faz a mesma coisa. O filho de Abraão faz a mesma coisa. Ele usa a mesma estratégia. A gente pode pensar que ele aprendeu com o pai. Ou que a gente, como pai faz, reflete na vida dos nossos filhos. Então a gente vai... A gente tem um aprendizado muito grande aqui com essa questão de algo que o pai faz acaba refletindo na vida do filho. A gente saindo um pouco, então, desse assunto específico da Bíblia. O interessante, uma coisa que eu tenho notado muito na Bíblia, é que, assim, quando você para estudar descendência, você vê que tanta maldição quanto bênção é passada de geração para geração, pastor. Se uma mentira que eu conto aqui e o meu filho aprende, ele vai repassar essa mentira como verdade. Porque ele viu o pai, que é uma autoridade, fazendo. Eduardo, aí você tocou num assunto que eu acho muito interessante. E eu vejo muita gente falando sobre isso. A questão de uma maldição ser hereditária. Eu acredito que há maldição hereditária até uma pessoa chegar em Cristo. Quando uma pessoa chega em Cristo, todas as maldições são quebradas. São quebradas. A gente vai entender muito se a gente for para Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 vai explicar o seguinte: que o filho não morre pelo pecado do pai. Ele não morre pela herança maldita do pai ou da mãe. Cada um morre por seu próprio pecado. Mas em Cristo, ou melhor, mas fora de Cristo, essas maldições seguem. Então, por exemplo, se o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho vai ter uma tendência a ser alcoólatra. Mas se o filho e o neto encontrar Cristo, todas as maldições são quebradas. Eu acredito em uma herança genética passada. Uma herança ali, além de genética, uma herança de criação. Por exemplo, se eu sou criado por um pai, se o fulano é criado por um pai abusivo, que bate na mãe, que é alcoólatra, que usa drogas, ele vai crescer naquele ambiente, ou seja, a tendência dele vai ser replicar o modelo que ele viu no pai. Da mesma forma, se o filho cresce num lar que é cristão, que é temente a Deus, que vai para a igreja, a tendência é replicar. Não que seja algo irreversível. Porque eu acredito que em Cristo, na cruz de Cristo, as maldições se tornam bênçãos. O que a Bíblia diz? Que ele se tornou maldição por nós. Ele levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, em Cristo. O que Paulo fala em Romanos? Que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nada nos separará do amor de Cristo. Eu acredito que na cruz de Cristo, toda maldição é quebrada. E a gente tem uma oportunidade de iniciar um novo ciclo da vida.
Um novo ciclo da vida. Agora, a herança de contexto, a herança de criação, né? O modelo que a gente viu quando, principalmente na primeira infância, a tendência é ser replicado. Agora, Não, desculpa. pode falar. Não, eu tava até querendo correlacionar com algo que tá muito recente, aquela série Adolescência. A gente tinha que fazer um assunto Eu ainda não especificamente assisti, cara, isso. sobre. Muita Nós vamos gente ter me que marcar falou. um episódio só sobre essa série, falando E exatamente nós sobre isso que precisamos você marcar tá esse falando. episódio mais rápido que nunca, porque o Lucas já me falou umas 3 vezes essa série. Eu preciso, também eu não preciso assisti ela assistir, ainda. eu Só preciso pra você assistir ter isso uma aí. ideia, assim, não é spoiler porque a série ela deixa muito clara a trama logo no primeiro episódio. Mas é uma busca exatamente sobre esse ponto do porquê o garoto fez o que fez. E aí eles vão olhar pro pai, eles vão olhar para as relações em volta e vão encontrar um pai exemplar, uma família de fato boa. E mesmo assim é aquilo acontecendo. Então acho que a postura da igreja agora de mostrar o outro lado de um exemplo, além de ser bom, mas ser em Cristo, ser alguma coisa além disso, seria ideal, porque tá muito em alta e tem o lado das pessoas se atentarem a isso, mas tem o lado de perder a esperança. Freud, ele fala sobre essa condição, esse fato de replicar modelos. Então, uma criança vai replicar o modelo que ela vivencia dentro de casa. Então, por isso que eu até puxei esse assunto sobre a questão de Isaac ter replicado o modelo de Abraão. Se você for ver, lá no Novo Testamento, duas grandes figuras também acontece a mesma coisa. Zacarias, o pai de João Batista. Quando o anjo aparece para Zacarias, o que Zacarias faz? Quando chega com a mensagem que vai nascer um filho e a promessa vai se cumprir, Zacarias era o pai de João. o João Batista. Zacarias duvida. Duvida da palavra do anjo do Senhor. E ele ficou mudo. Até Ok? a criança nascer. Quando que eu me refiro que João Batista replica o modelo? Quando João Batista, depois de ter batizado Jesus, depois de ter apontado para Jesus dizer assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele tá lá preso, o que ele faz? Quem é de vir ou vai vir outro? Exatamente, uma dúvida. Há uma ligação do que eu faço. Eu tenho 2 filhos. A maneira que eu me porto hoje vai influenciar diretamente na vida dos meus filhos. Diretamente. Então, eu puxei esse assunto de Abraão relacionado a Isaac, agora de Zacarias relacionado a João Batista, para falar sobre essa questão. Tem um livro, eu acho que eu já falei aqui do livro, O Mundo Precisa de um Pai. O Mundo Precisa... Esse livro é excelente. Todo homem deveria ler esse livro. O Mundo Precisa de um Pai. É Cassie Cartens, o nome do autor desse livro. Sabe? É excelente. Você que está assistindo aí, procure esse livro, leia. Um livro sobre paternidade, sobre as consequências negativas da ausência da paternidade ou de um pai presente e ao mesmo tempo ausente. Isso é terrível, terrível. Mas essa parte de Abraão aqui, relacionada a Isaac, porque Isaac vai cometer depois o mesmo erro, nos ensina muito. Nos dá assim, uma direção de como a gente deve ser muito diligente no nosso dia a dia, como a gente se porta, qual é o modelo que a gente está moldando os nossos filhos. E nesse livro ele fala o seguinte, que os nossos filhos vão basear a visão deles divina na visão que eles têm de um pai. Por exemplo, eu hoje inconscientemente eu vejo Deus da forma que eu vi o meu pai lá na primeira infância. Porque nós pais que falamos não, disciplinamos, falamos sim, estamos ali como aquela figura de autoridade. O que a gente vê em Deus hoje? A figura de autoridade. É para ele que a gente escorre quando precisa de alguma coisa. É dele que a gente ouve sim, é dele que a gente ouve não, é dele que a gente é disciplinado. Então Deus é essa figura paterna. E a gente aprende a ver Deus como pai na primeira infância, olhando para os nossos pais. Então, é muito importante para a gente que tem filhos pequenos. Os meus filhos já estão quase saindo da primeira infância. Então já dá para perceber nitidamente os traços de uma pré-adolescência. Aquela inocência já se perdendo. Aqui em casa estamos passando pela mesma. Exatamente. Mas eu lembro na primeira infância deles.
era algo muito inocente, muito claro, e eu tinha muito cuidado disso. Oro a Deus para que tenha feito um bom trabalho. Deve ter feito, sim, pastor, com certeza. Mas vou voltar aqui pro capítulo 20. Uma coisa que eu quero citar é aqui o versículo 16. Porque depois de o rei ter dado tudo aquilo para Abraão, vou ler de novo o versículo 14, quer dizer aqui. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: Estou dando a seu irmão, no caso Abraão, marido barra irmão, 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. O que eu, lendo aqui agora, tiro desse capítulo 20, pastor? Sem querer também é falta? Porque mesmo sem querer ter feito, o rei Abimeleque ia ter consequências? Então, assim, dá pra gente entender que mesmo se eu fizer uma coisa que é errada e eu não sei que é errada, não vai a voz das consequências, vai ter consequência do mesmo jeito. Se eu não reparar aquilo. Sem querer também é falta? Não, com certeza. O erro, ele vai gerar uma consequência. Mesmo eu sabendo que é errado ou não. Deus coloca no universo, né, no planeta Terra, na humanidade, uma lei do plantio e da colheita. Né? Tanto lá em Gênesis, quanto Paulo repete isso lá em Gálatas, ele fala assim, olha, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente lhe colherá. Então, eu acredito que toda semeadura vai gerar uma colheita. Aquela frase, a semeadura ela é opcional, mas a colheita não. A colheita ela é obrigatória. Mas aí eu te pergunto, o que o rei Abimeleque deve ter plantado para colher isso? Não, ele fez um erro, mesmo sem querer. Mesmo por isso sem que ele, saber que mesmo estava sem errando. saber. É por isso que ele está agora reparando o erro, devolvendo a mulher E ele faz ainda questão de deixar claro que provando a 100 inocência. moedas de prata é para provar que ele não tocou nela. A inocência de Sara. Aqui ele se preocupa tanto com a questão dele, a parte dele, quanto com a parte de Sara. Fala, tá aqui, eu quero provar a tua inocência para proteger tanto a mim quanto a você. E depois que ele prova a inocência de Sara ali, o reino dele é abençoado, porque todo mundo tinha se tornado estéril e todo mundo volta a poder Volta a ter filho e tudo. É. Então, o que eu tiro desse capítulo 20, sem querer também é falta. Se eu contar a meia verdade, ou chegar de mentir e a consequência resbalar em alguém, Deus pode me perdoar e me colocar no caminho de novo. Que foi o que aconteceu com Abrão. E vai sobrar bênção para todo mundo, no fim das contas. Sim. Porque Abrão foi abençoado pelo rei, levou riqueza, o rei foi abençoado e restaurou a saúde do seu reino ali de volta. E a gente passa pro capítulo 21 depois desse episódio. E esse finalzinho do capítulo 20 aqui é um modelo da graça divina, né? É um modelo da graça de Jesus. A Bíblia diz que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não existe nada que nos separe do amor de Deus. Agora ficou bem claro para mim. Não onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. Porque esse capítulo 20, ele começa com o pecado. Sim. E ele termina de uma forma todo mundo abençoado. Todo mundo abençoado. Todo mundo abençoado. Então, é um modelo que a gente pode identificar e aplicar a graça divina. Tá? Então, não tem uma pessoa que cometeu o pior dos pecados que hoje está isenta, que não pode se aproximar de Deus. Não, a graça de Deus vai lá, alcança essa pessoa. Ah, mas a pessoa errou, cometeu um assassinato, por exemplo. Deus pode restaurar. Né? A pessoa vai ter que pagar o preço? Vai ter que ir para uma cadeia pelo crime que cometeu? Óbvio, né? Vai ter que fazer. Mas a graça de Deus vai garantir a salvação eterna dessa pessoa. Via de regra é a história de Davi. Exato. A história de Davi, no episódio dele com Betseba, é muito, muito interessante. Dá pra gente ver nitidamente isso. Deus coloca um castigo pra ele. Fala assim, ó, o teu filho vai morrer. E ele jejua, ele ora, ele suplica. E morre o filho. E morre o filho. E aí depois, no final, ele dá uma lição muito grande, que quando a criança morre, os conselheiros lá estão com medo de dar a notícia para ele. Ele percebe e ele diz, a criança morreu? Sim, morreu. Ele se levanta, toma um banho, vai, janta e fala, eu pude fazer o que eu fiz. Eu fiz o que eu pude fazer enquanto eu pude. Agora, acabou. Acabou. Entendeu? Então, Pode falar. Eu ia falar assim, que tá aí outra oportunidade de série de novo.
a Amazon Prime lançou uma série chamada Rei Davi, alguma coisa assim. Ah, Casa de Davi. House House of David. Cara, assisti, viu? Cara, Top que é Eu demais. assisti velho? só o primeiro episódio ainda. Sério, cara. Bicho, Assista, cara. É a muito gente boa. consegue ter um pouco mais visual, né? Às vezes é difícil a gente visualizar as coisas, mas visualizar o que é a bênção de Deus estar É. e sair. Tipo, a loucura que bate em Saul ali é... É. Assim, salvando algumas críticas da série, eu acho que foi excelente. Excelente. Então, é algo assim muito bom. Muito bom. Até a ressalva, né, assim, que eles colocam. Eles não estão tentando imitar a Bíblia, né? Eles colocam isso em todo Eles têm uma início de licença episódio. poética, né? É uma não, licença. Mical. Esquece. Mas Mas vamos é lá. muito bom, muito bom. Ó, Boa lembrança, versículo 21, vamos entrar nele, porque hoje nós estamos com o tempo corridinho do pastor. Isso. E eu quero matar essa história de Abraão hoje, porque assim, chegamos na promessa. O nascimento de Isaac, capítulo rapaz, 21. É. Eu vou ler esse capítulo, Vai. que ele essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 7 para nós. Aí no versículo 21, depois de tudo aquilo que passou, que a gente acabou de falar aqui no versículo 20, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu seu filho Isaque. Aí Sara explica o motivo do nome, que Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo, porque o significado do nome... Ele ri, né? Ele ri. Depois, quando Abraão saiu da terra dos pais, quantos anos que ele tinha? Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos. Então foi Agora ele tá com 25 100. anos 25 depois. anos para a promessa se cumprir. A primeira promessa, porque ele fez 3 promessas, né? Deus fez 3 alianças. O primeiro foi que ia dar um filho para ele. Sim. Depois a terra prometida e todos os povos seriam abençoados. Todos Na os verdade, povos aquela promessa, se a gente for dissecar, elas são 7, né? Lembra? São 7, que são sim. 7 promessas que Deus faz para Abraão no Gênesis capítulo 12. Mas o interessante nesse começo desse capítulo 21 aqui é que Deus cumpre as promessas independente do percurso que ele passou. Sim. Então, assim, a gente já viu que nem tudo que Abraão passou ou fez era plano de Deus, mas algumas coisas foram permitidas por Deus. Mas Deus deu um jeito de voltar ele pro caminho. Ele encontrou o caminho de volta para dentro da promessa e voltou a ser abençoado. E agora com o filho. E eu acredito que esse tempo de 25 anos foi um tempo de maturidade para Abraão. Deus chama, Deus promete, Prepara. e desses 25 anos Deus se revela para Abraão, para quando chegar a hora dele viver a promessa, ele está fundamentado em Deus, ter raízes em Deus. Eu acredito que esse é um princípio muito forte na Bíblia. Toda promessa feita por Deus exige um tempo de maturidade. Porque se Deus promete para Abraão, lá vamos dizer Gênesis capítulo 12, 75 anos, e logo no próximo ano já dá o filho da promessa, olha tanto de experiência que Deus proporcionou para Abraão, que enraizou Abraão em Deus. A fé de Abraão se fortaleceu cada vez mais. Então, se eu for fazer um comentário em cima disso que o senhor está falando, às vezes a nossa bênção não chegou porque nós não estamos maduros em Deus? Ou Deus quer nos proporcionar um tempo de enraizamento, não sei se existe essa palavra, mas de profundidade, de consolidação. Porque se Deus promete hoje, ou se Deus amanhã já entrega a promessa, a gente não vai ter tempo para valorizar aquilo que Deus fez. Pensa, olha, a gente vai daqui um pouco comentar o teste, a prova que Deus coloca a Abraão. A prova que Deus coloca a Abraão aqui no próximo capítulo. Talvez, se não tivesse tido esses 25 anos de experiência com Deus, Abraão teria reprovado no teste. Agora Abraão conhece Deus. Tanto que vai ter uma parte muito interessante desse próximo capítulo, na prova que Abraão faz Deus faz com Abraão, pedindo Isaque, que deixa claro o conhecimento que Abraão tem de Deus. Por isso, Abraão... ele não hesitou. Ele não hesitou. A gente vai chegar ali, mas eu acredito que esses 25 anos de espera foi um preparo. Deus preparando Abraão para chegar o momento da promessa e ele poder viver literalmente. O Novo Testamento, Paulo diz assim, que a gente precisa viver, Paulo dizendo para Timóteo, fala assim, olha, viva completamente o teu ministério,
cumpra o teu ministério. 1 Timóteo capítulo 4. Ele dá 4 conselhos para Timóteo. Ele fala, suporte o sofrimento, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Ele diz assim, ó, viva plenamente o teu ministério. Eu sempre oro a Deus e falo assim, Deus, me ajude a eu viver plenamente o que o Senhor tem para mim. Porque o que ele tem para mim não é o mesmo que ele tem pro Lucas, não é o mesmo que ele tem pro Eduardo, não é o mesmo que ele tem para cada um de nós. Ele tem um plano específico. A gente precisa buscar viver inteiramente o que ele tem para cada um de nós. Então, dentro desse texto, desse contexto, ele vai ter coisas específicas para cada um. E para Abraão, ele tinha algo específico. E ele nos prepara para viver esse ministério. Ele nos prepara para viver essas promessas. E é o que ele está fazendo com Abraão aqui. E A ideia do viver e viver bem o passo de cada vez, né? Tipo assim, aproveitar o processo porque ele também é parte da bênção. Tipo, eu falo muito lá em casa, pastor, em relação a ciclos, né? Vivendo processo de ciclos. Antes de qualquer grande mudança, tem um ciclo que pode se abrir e não se fechar. Só que se você vive bem aquele ciclo, você vai abrir e fechar e vai pro próximo e não vai ficar pensando no ciclo anterior. nós vamos ir para um ciclo agora aqui da história de Abraão, que ele abriu lá atrás e foi um ciclo que não se fechou. Porque a continuação aqui do texto fala aqui agora a parte que Abraão expulsa Agar e Ismael. E para quem não se lembra, Agar é aquela serva que ele ganhou lá no... Primeira vez que ele contou a meia-verdade no Egito. Aquela serva de lá de trás que a mulher dele deu para ele a possuir para ter o filho Ismael. E agora que nasceu o filho da promessa, o filho da bênção, a Sara vira para ele e fala, bota esse povo pra fora. Lembra que naquele primeiro momento ela tentou, né? Ajudar. Ela tentou expulsar Agar, né? Com Ismael. E o anjo fala para voltar. Né? Dá esse tempo de maturidade para tanto para Agar quanto para Ismael. Mas agora chega a hora de enfrentar as consequências de mais um erro. Agora é a colheita da semeadura lá de trás. Lá de trás. E Abraão, ele se enche de ira com isso, mas Deus fala pra ele não discutir com a mulher dele e obedece sempre. Eu tava debatendo essa parte, especificamente essa parte com o Lucas antes de eu chegar. E eu tava lendo aqui, vou até ler de novo aqui, porque eu vou ler aqui. O menino cresceu, esse é o versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo o que Sara lhe pedir. Então, assim, a mulher mandou ele colocar a serva pra fora com um filho e Deus falou, faz o que a sua mulher manda. Exatamente. E se continuar depois lendo, você vai ver que Deus faz uma promessa pro menino. Porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Exatamente. E você vai ver a partir ali dos outros versículos, principalmente do versículo 17, né, que Deus ouve a voz do menino, o choro do menino. Deus prepara uma fonte no meio do deserto para Agar e pro menino. Isso foi uma parte que me pegou demais, pastor, porque assim, depois que Abraão recebeu a ordem da mulher dele ali para colocar eles para fora, a serva e o filho, Deus confirmou para ele, mandou ele obedecer a esposa. Ele obedeceu, preparou ali um pão, uma garrafa d'água ali e mandou eles pro deserto de Beerseba. E depois de alguns dias ou horas, eu não deixo específico o tempo aqui, a Agar, que é a serva, que era a mãe do menino, se afasta do menino, deixa ele debaixo de um arbusto porque ela não podia ver ele morrer. Então, assim, ele já estava em estado de extrema desidratação ali no deserto, alguns dias largado, e Deus interfere de novo. Porque se não fosse Deus, eles tinham morrido. Sim. A partir do versículo 17, você vai ver Deus falando com Agar. Fala, olha, eu ouvi o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino, e os anjos de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse, o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Isso, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Agora ele fez a promessa pra Agar. Porque até então Agar não sabia disso. Deus tinha feito essa promessa pra Abraão. Põe eles pra fora que eu vou tomar conta. Ele também é filho seu, eu vou fazer um grande povo dele. Aí depois abandonou, colocou eles pra fora, seguiu a instrução da Sara e de Deus.
Aí Deus vai lá e restaura, recolhe, acolhe eles, coloca um poço ali, alguma coisa com água no meio do deserto Uma pra eles. fonte de água. Abre uma fonte de água no meio do deserto para sustentar. Mais uma promessa para sustentar. A palavra, né, para sustentar a sua própria palavra, Deus faz qualquer coisa. Eu acredito que dessa porção aqui a gente pode tirar algumas lições. Por exemplo, você imagina como foi difícil para Abraão despedir o próprio filho. Despedir, ele amava o próprio filho. Eu acho que fica claro aqui que não foi fácil para Abraão. Não, tem a passagem que fala que ele ficou irado com isso. Exatamente. Portanto, a gente pode tirar uma lição. Nós estamos falando que sobre Deus cumprir promessas na nossa vida. Sobre Deus de promessa, cumprir promessa, sobre o tempo da promessa. Mas esse processo envolve a gente abrir mão de algumas coisas. Envolve a gente tomar algumas atitudes, fazer algumas escolhas que vão nos custar. Pode continuar. Que vão nos custar. Essas coisas eu não tô Tem usando, não. uma música que tá, um louvor que tá muito agora em alta, né? É dele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Tem gente criticando essa música assim, né? Mas eu falo assim, ó, Deus nos chamou para uma vida de perdas. Jesus falou assim, ó, aquele que perder a sua vida, a encontrará. Se a gente não tá perdendo alguma coisa, a gente precisa rever a nossa caminhada cristã. Porque a gente precisa... Em que sentido perder a nossa vida? É perder muita coisa que às vezes nos dá prazer. É abrir mão de muitas coisas que às vezes é bom. É lícito. Lembra que nós estávamos comentando no episódio passado? Tem coisas lícitas que nos afastam de Deus. Tem brechas que a gente deixa aberta que nos afastam de Deus. A gente estava comentando sobre isso aqui. Então, Abraão teve que, usando uma linguagem bem crenteza aqui, né? Fechar uma brecha que lhe custou muito para viver o cumprimento da promessa de Deus. Tem um corte muito famoso de uma pregadora, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela falando isso, ela canta a música e depois ela fala, perdendo o quê? O que você tá perdendo ao seguir Essa Cristo, música ela é né? bem polêmica, né? É muito polêmico. Mas eu gosto dessa música. Eu falo a verdade pra você, eu gosto. Eu falo Não, assim, ela é ótima. eu canto ela e Você digo já assim, viu Deus... o cara que compôs, que escreveu ela dando entrevista eu sobre vi, ela? eu vi. É sobre eu a vi. história de É João sobre João Batista. João Batista. Então, assim, muitos críticos da música às vezes não sabem o o porquê, porquê. e qual foi a inspiração dela ser escrita. Mas eu canto essa canção e eu falo assim, Deus, toda vez que eu canto, eu falo assim, Deus, talvez eu não esteja perdendo coisas. Porque hoje a gente vive num mundo, né, no mundo ocidental, num país que nos proporciona muita coisa. Né? Eu já tive em lugares que realmente as pessoas estão perdendo. Os missionários lá na África, lá em Cuba, em Venezuela, as pessoas perdem lá tudo, praticamente. As pessoas vivem lá numa situação muito difícil. Porém, eu falo assim, Deus, se eu não estou perdendo nada, o que é? Seja um tempo, seja um prazer da carne que eu abro mão. Que quando o pecado bate na porta, eu falo assim, não, eu não vou fazer, eu quero perder isso daqui. Eu quero perder isso. Mas é aquela... o senhor já assistiu a Ford? Já, Filme. já. Ele tem um momento com o menino justamente falando sobre isso, que pra ele era o tênis. Exato. Não, o golfe. Pro menino era E videogame. 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 É, Sempre exato. tem algo que você Sempre tem vai algo. ter que abrir mão pra ter um momento. Eu acho que quem leva essa música, a gente já mudou de assunto que nem falando sobre a canção, a análise crítica da canção. Mas quem leva pra esse lado bem radical, fala, não, a gente não perde nada, olha o carro que a gente dirige, olha a casa que a gente mora. Eu acho que não conseguiu entender bem. Porque por mais, no melhor contexto, uma pessoa lá que é milionária, ela vai ter que perder alguma coisa pra servir a Deus. E o perder não quer dizer, às vezes, dinheiro financeiramente. As Não, pessoas não não. entendem que nem tudo é sobre dinheiro. Exato. O Abraão aqui teve que abrir mão de alguma coisa. Ele perdeu alguma coisa. Então eu olho pra isso aqui e eu vejo muitas vezes pra Deus cumprir pra nós, pra gente cumprir em Deus todas as promessas, pra Deus cumprir as promessas em nós, a gente tem que perder alguma coisa. Tem que abrir mão. A gente tem que mandar um Ismael e um Agar embora da nossa vida. Por mais que nos custe. Por mais que você sangre o teu coração de abrir mão de alguma coisa, tem que abrir. Precisa abrir mão. Aí só pra encerrar essa história de Agar e Ismael e voltando pra nossa série. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro.
Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Beleza, isso aqui finaliza a história de Agar e de Ismael. Não me recordo e não tenho conhecimento suficiente para dizer se tem mais alguma parte da Bíblia que menciona eles ou não. Mas aqui é a porção que Deus deixou para nós. Aí vem para uma parte de um outro subtema aqui, pastor, que é o acordo entre Abraão e Abimeleque. Esse acordo eles fizeram porque Abimeleque entendia que Abraão era um cara muito abençoado e ele não queria ter um cara tão abençoado Contra ele. E eles fazem um acordo ali de... O senhor pode comentar para nós o acordo que eles Abimeleque, fizeram? Abimeleque identificou em Abraão. Imagina só. Abimeleque teve uma revelação do próprio Deus. Deus fala com Abimeleque e a consequência que Deus... É a morte. é a morte. Deus defenderia Abraão matando o próprio Abimeleque. Então Abimeleque foi esperto. Ele disse, não, eu quero esse cara do meu lado, não quero esse cara contra mim. Então ele procura, faz uma aliança com Abraão e é algo muito positivo. Traz ali uma consequência muito positiva para Abraão, para Abimeleque, para a história, né? Tanto da vida de Abraão, do cumprimento da promessa. É muito, muito interessante essa parte aqui, né? É a aliança entre esses dois. O senhor quer que eu leia aqui para nós? Pode ler. No versículo 22 ele fala, naquela ocasião Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. E Abraão jurou. Ele fez esse acordo que nunca iria se revoltar contra o reino e nenhum de seus descendentes ali do rei Abimeleque. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque falou que não sabia e acabou devolvendo o poço. Eles fizeram um acordo e ficou tudo em paz ali. E os dois tirou vantagem disso, né? Porque Sim. o Abraão era abençoado, teve uma terra para poder viver e se criar ali, sendo tratado como da terra, mesmo sendo estrangeiro. E o rei tinha a promessa de Abraão ali que nunca ia se voltar contra ele. Nessa época, Abraão estava, o último versículo aqui deixa claro pra gente, estava vivendo na terra dos filisteus. Então, para Abraão foi proveitoso esse tratado, esse acordo, essa aliança, né? Mesmo que ainda não existia guerra entre os hebreus e filisteus, mas aqui houve um tempo de paz, um acordo entre os dois que permitiu Abraão viver ali numa terra que, lá em Hebreus a gente vai entender que ele peregrinou na terra prometida como se fosse uma terra estrangeira, sem saber. Então aqui ele já estava pisando na terra prometida, sem saber que lá na frente Josué, com os exércitos, iam conquistar essa terra. E terminando essa passagem aqui do capítulo 21, aí termina com o último versículo aqui no 34. Morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. Aí no capítulo 22 chega a parte, eu acho que mais emocionante de toda a história de Abraão. Porque ele teve várias promessas que Deus fez com ele, a aliança e tudo. E chega no momento em que Deus prova Abraão. De uma forma em que... Esse versículo 1 dá medo, né, gente? Não dá? Não dá medo de vocês? Eu vou ler para nós aqui o versículo 1 e o versículo 2, pastor. Do capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, no versículo 2, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então, ele já estava há vários anos ali na terra dos filisteus, de boa, tranquilo, já tinha passado por várias turbulências na vida ali. Imagino que deve ter chegado o ponto em que ele falou, pô, agora eu tô... Tive meu filho, daqui a minha nação vai ser feita, Deus cumpriu a promessa comigo. Tô numa terra tranquila, que era a terra prometida, mas ele ainda não sabia, né, pastor? Sim. Aí Deus pega e vem cobrar por dele a promessa. Esse versículo 1, por que eu disse que dá um pouco de medo na gente? Deus coloca um homem justo, um homem que é escolhido por ele, à prova, e uma prova nada fácil. Nada fácil. Eu brinco lá na igreja que se eu pudesse, eu tiraria um versículo da Bíblia. Eu brinco, né? É óbvio, é brincadeira. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, lá diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança e maturidade, e o Tiago vai discorrendo sobre esse assunto.
Eu falo, como pode ser possível um homem fora de Deus, fora de uma intimidade com Deus, considerar motivo de alegria o fato de passar por diversas, não é nem por uma ou duas tribulações. Então, e eu olho para Abraão, se Deus não poupou Abraão de provas, o que será de nós, meros mortais? Abraão, que era o cara escolhido, o cara da promessa, tá passando, vai começar a passar por mais uma prova. E detalhe, a Bíblia diz assim, que Deus prova quem Ele ama. Então, toda aprovação na nossa vida, na vida de Abraão, existe um porquê. Existe. Na primeira multiplicação de pães, é o único milagre de Jesus que é relatado pelos 4 evangelhos. É o único. Então, eu acredito que tem algo específico na primeira multiplicação de pães. E o livro de João traz um detalhe muito interessante, que dá pra gente linkar com essa questão de prova. Jesus, lá tem um versículo que diz assim, que Jesus fez uma pergunta para os discípulos, falando assim, olha, o que a gente vai dar de comer para eles? Mas lá tem um entre parênteses que diz assim, Jesus fez essa pergunta para pô-los à prova, porque já sabia o que ia fazer. Jesus faz isso só para pôr os discípulos à prova, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Eu vejo Deus fazendo isso com Abraão. Deus colocou Abraão à prova, mas já tinha em mente o que ia fazer. Já tinha em mente o que ia acontecer. O cordeiro já estava providenciado para Deus, mas para Abraão ainda não. E no versículo seguinte, que é o que mais me intriga, assim, de tentar imaginar o tamanho da fé de Abraão, o tanto que ele confiava e entregava a Deus, porque no versículo 3, já fala assim, ó, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento. Então, assim, ele não teve tempo para pensar, ele recebeu a ordem na manhã seguinte. Partiu. Sem pestanejar, Tem que ter pressa pra realizar o que Deus te pede. Você vai entender esse episódio quando a gente vai para Hebreus e vai ler sobre a história de Abraão. Abraão levou em consideração que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então ele iria chegar até as últimas consequências. Abraão iria matar Isaac, sacrificar Isaac. Então ele levou em consideração que Deus pode trazer de volta. E ele pediu um tipo de sacrifício específico, como holocausto. Que é a morte. Que é a morte. Que é a morte. Como eles sacrificavam os animais. O holocausto era um altar? O holocausto era um altar. Era um altar que vai ser melhor entendido lá no tabernáculo. Mas isso lá na época de Moisés. Mas aqui na época de Abraão já existiam as ofertas de holocausto, que era um sacrifício de um animal. Agora, é interessante a gente for ler esse capítulo aqui bem com detalhes, você vai ver que eles caminham 3 dias até em direção do monte que Deus iria indicar para Abraão. E Isaac faz uma pergunta para Abraão. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo e o cordeiro. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é a resposta de Abraão é algo... Isso é algo profético, isso é algo tipológico, é algo que aponta para o Messias. O cordeiro, Deus proverá. Quando João Batista aponta para Jesus, e o que ele diz? Esse é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o cordeiro providenciado por Deus para redimir o mundo do pecado. Essa parte que o senhor está falando, ela está relatada aqui a partir do versículo 6, eu vou ler para nós. Ele fala, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. E Abraão respondeu, sim, meu filho. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Esse é um evento tipológico da Bíblia. Tipologia, acho que eu já expliquei aqui, mas vale a pena a gente relembrar. Existem 2 linguagens para a gente entender. O tipo e o antítipo, uma linguagem tipológica. O tipo, a linguagem tipológica sempre está no Antigo Testamento. É um fato como esse, é um exemplo muito claro. É algo que aponta para Jesus. O antítipo está o cumprimento disso no Novo Testamento. Então, uma das passagens é o João Batista apontando para Jesus, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus. Então, a gente entende isso. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Abraão está se referindo ao Cordeiro de Deus que foi sacrificado. E aqui é uma revelação já de Deus para Abraão? De Deus para Abraão.
E Deus, a gente, veja só, a gente vai entender isso de uma forma mais profunda quando Jesus fala assim para os fariseus, que Abraão viu o cordeiro. E os fariseus questionam Jesus, fala assim, como você está aqui, está entre nós, como que Abraão, nosso pai, te viu? Jesus nos dá o entendimento que Abraão teve uma revelação tão profunda que ele viu Cristo. Ele viu o que iria acontecer. Para Abraão sacrificar foi Cristo. É uma linguagem tipológica de Deus para Abraão. E a gente vai entender isso no Novo Testamento quando Jesus menciona. Jesus faz menção desse fato. Que Abraão viu. Ele é maior que Abraão. E os fariseus ficam indignados. Mas a gente entende isso aqui quando a gente vai para esse Gênesis capítulo 22. Eu estava lendo o versículo 9, que eu chego a arrepiei, pastor. Porque ele fala assim, no versículo 9 do capítulo 22. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão constrói um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ele quase fez. Ele iria fazer. Ele estava pronto para fazer. Ele construiu o altar, ele amarrou o seu filho e pegou a faca. Eu consigo criar essa imagem na minha cabeça, assim, pastor. Imaginar um lugar deserto, um altar afastado, um menino amarrado sobre as lenhas e ele com a faca na mão. Ele quase quebrou, ele quase fez. Versículo 11... A gente vê que o anjo do Senhor grita para Abraão, né? Ele chamou Abraão e diz, Abraão. Abraão. Aí, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse versículo 12, até destacado ele aqui. Eu gosto de pensar assim, Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Agora eu sei. Se a gente for parar para analisar, como assim agora eu sei? Deus dizendo para eu ia te perguntar isso agora. Agora eu sei. Deus não sabia antes? Deus não é onisciente, que sabe de todas as coisas, né? No templo lá, Kairos. Exatamente. Agora, a gente entende esse agora eu sei quando a gente vai para essa questão do verbo yadar. Lembra que a gente já comentou isso nos episódios anteriores? Que o conhecimento para Deus é algo muito profundo, exige uma interação, sabe? Para nós falarmos que conhecemos a Deus, existe uma interação. Houve uma interação muito profunda entre Abraão e Deus. Ou seja, Abraão agora não teme a Deus somente de boca para fora, não. Ele chegou até as últimas consequências para demonstrar o seu temor a Deus. Agora eu sei que você me teme. Abraão levou até as últimas consequências o ato, a sua obediência para mostrar o seu temor a Deus. Então, agora Deus sabe. Houve uma interação. Não é que Deus não sabia antes, mas agora houve uma interação. Sabe? Voltando lá alguns temas que a gente comentou nos episódios anteriores. Muito cristão vive uma vida assim rasa, né, cristã, e não tem esse privilégio, esse relacionamento profundo com Deus, porque sempre está no nível raso. Não leva até as últimas consequências. Não abre mão de coisas, não abre mão de prazeres, não perde nada. Às vezes Deus pede o mínimo para a pessoa e a pessoa não abre mão. Então, como uma pessoa que não abre mão do mínimo vai viver o extraordinário com Deus? Porque o extraordinário pede medidas extraordinárias. O extraordinário, ele é gerado pelo simples, mas um simples constante. Um simples que é um compromisso profundo. Deus não pede pra gente algo que a gente nunca vai poder fazer. Se Deus pede algo pra gente, a gente vai conseguir fazer. Vocês sabem? Então eu vejo nesse versículo 12 assim, uma interação entre Deus e Abraão de uma forma tão profunda, tão íntima, que Deus fala, não, Abraão, agora eu sei. Agora realmente eu sei que você me teme. Porque você não poupou, você não recusou para mim o seu único filho. O filho da promessa, o filho que você amava.
E ele destaca isso, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Ele deixa claro que é o único filho que Abraão tinha da linhagem com a esposa Sara. E no versículo 13 tá que Abraão ergue os olhos e vê o cordeiro, né? E aqui que tá a questão de uma revelação de Abraão muito profunda, que Abraão provavelmente viu o próprio Cristo ali, o cordeiro que foi sacrificado. E a gente vai entender isso quando a gente vai para o Novo Testamento, observando a palavra de Jesus. E ele observou o cordeiro que estava amarrado pelos chifres e ele o sacrificou em holocausto. E Abraão deu um nome para aquele lugar, para aquele altar, né? Ele deu o nome de O Senhor Proverá. Sim. Que foi aonde ele quase sacrificou seu filho e o Senhor proveu. Aí pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram para Beerseba, onde passou a viver. Então depois desse episódio tudo ele voltou para casa. Mas Deus reafirma com ele de novo a promessa depois que Deus tinha feito a promessa, provou ele de várias formas, e depois Deus fala, não, beleza, você chegou onde eu queria que você chegasse. Que aí volta naquilo que o senhor falou, né? Que Deus fez a promessa, mas levou 25 anos para entregar o filho para ele. Ele estava pronto naquele momento para poder receber o filho. Aí depois Deus preparou para ficar pronto para poder entregá-lo de volta pro Senhor. Sim. Na minha cabeça fica meio confuso, mas fica tão claro. É tão fácil, mas é tão difícil. É tão simples, mas é tão complexo. Exatamente, é uma dicotomia, né? Um negócio que é simples de entender, mas difícil de praticar, né? Imagina a gente no lugar de Abraão, né? Por isso que Paulo lhe fala que Abraão é o pai dos que creram, né? O pai da fé. A fé que Abraão teve foi extraordinária. Extraordinária. E é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Imagina se Abraão pôde ter essa fé, mesmo no período, né, antes da lei, não podemos nem falar nem lei, porque a lei não tinha ainda nem surgido, nem Moisés tinha surgido ainda, né? Então ele foi teve uma fé tão extraordinária. Agora imagina a gente, que tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos a palavra de Deus revelada. A gente precisa pedir a Deus, é algo que eu sempre peço a Deus, digo, Deus, fortaleça a minha fé. Fortaleça a minha fé, porque se a gente não viver nesse mundo por fé, a gente não vai encontrar sentido nas coisas. Paulo diz assim, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. O justo viverá pela fé. Abraão é uma inspiração para nós. Esse episódio, Gênesis capítulo 22, é uma inspiração para nós, né? De levar até as últimas consequências a nossa fé. Ser provado até a última instância. Exato. E depois desse capítulo 22, pastor, a gente tem a morte de Sara. Sim. Eles citam aqui os filhos de Naor, do versículo 20 para frente. O Naor Naor era irmão. Irmão de Abraão. Irmão de Abraão, que era onde vem a esposa de Isaac. Exato. Que é a Raquel. Uhum. Aí aqui a gente entra na parte da morte de Sara. Sim. Que a Sara viveu 127 anos. Sim. Então, quando a Sara morreu, Isaac tinha 27? Não. O Abraão tinha 100 quando o Isaac nasceu. Talvez um pouquinho mais velho aí, né? Talvez um pouquinho mais velho. Aí ele faz um acordo ali com a terra onde ele estava vivendo para poder enterrar a filha, consegue uma caverna ali. Enterrar a esposa, né? Para enterrar a esposa, a Sara. Aí, o que a gente consegue tirar de proveito aqui desse capítulo 23 da morte de Sara? O que a gente tira de lição aqui, pastor, desse capítulo? Brother, assim, os ciclos da vida, né? Ciclos da vida, a Sara acaba falecendo, né? A idade chega, né? É uma coisa natural da vida, né? Eu acho que não tem outra palavra para ver. Abraão faz um acordo lá com os estrangeiros, compra um lugar para enterrar a Sara, né? Agora ele chega a hora de escolher uma filha, uma esposa para o seu filho. Acredito que a gente dá para resumir tudo isso em essa questão, né? Mas não me veio uma dúvida.
Deus operou um milagre em Sara e ela foi rejuvenescida. Mesmo assim, ela morre na idade que a galera morria. Ele rejuvenesceu só a aparência? O ventre dela, né? Deus tornou ela, o ventre dela, como de uma jovem, para conceber um filho. E a aparência também, né? Porque ele teve que mentir pra que o povo não olhasse. Quem que vai olhar pra uma pessoa Quem de vai olhar pra 50 uma e tantos pessoa de anos? 100 anos? Não, mas às vezes, olha só, a gente tá falando de uma época onde as pessoas viviam mais, a alimentação era mais saudável, a pessoa caminhava mais. Eu acredito que a aparência dessas pessoas Com 80 anos deve ser a aparência nossa hoje de 30. eram mais jovens, né? Daria pra gente ver, pensar sobre. E o episódio de ter acontecido isso foi um pouco antes, né? Foi antes dela ter Isaac. Sim. Então talvez ela era uns 10 anos mais nova, 15 anos. Ok. Na Mas- Bíblia, pastor, na Bíblia, a gente vai parar por aqui hoje, na morte de Sara, que é o ciclo da vida, encerrou ali, e a esposa para Isaac, a gente vai entrar mais na frente com um episódio sobre Isaac. E pra gente fechar esse episódio aqui, pastor, que foram 2 partes, né? Sim. Parte 1, parte 2, que é uma das histórias mais marcantes da Bíblia, né? Depois ali de Noé vem a história de Abraão. Pastor, hoje se a gente trazer a realidade de Abraão aqui, de Abraão, tudo que ele passou, o que a gente pode tirar de tudo pra deixar o pessoal aqui de lição de vida, de recado e de tudo que a gente pode absorver disso? Eu gostaria de reforçar a questão da fé. O Novo Testamento vai exaltar a Abraão, vai colocar Abraão em evidência como o pai da fé. Leiam depois Hebreus capítulo 11, a parte na galeria dos heróis da fé, a parte que o escritor dos Hebreus dedica a Abraão. E nós vamos entender um pouco mais ainda a história de Abraão. Abraão leva em consideração que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Não nega o único filho. Ele caminha pela terra prometida como se fosse uma terra estrangeira. Por fé, ele conquista. Eu posso imaginar que cada viagem, cada quilômetro, milha que Abraão percorria, viajava naquela terra, era já ele conquistando aquela terra no mundo espiritual para depois Josué chegar e, de fato, na guerra, ter conquistado esse terreno geograficamente falando. Mas Abraão, ele conquistou primeiro, pela fé. Então, a fé é extraordinária. A fé, Jesus, ele fala, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia remover montes. Mas esse versículo a gente precisa entender ele. Muita gente fala assim, não, mas a minha fé é pequena, então é suficiente. Num outro versículo, Jesus fala assim, que o grão de mostarda, por menor que seja, se ele é plantado e regado, ele gera uma árvore tão grande que as aves do céu vêm fazer nela os seus ninhos. Então, a nossa fé, ela pode ser pequena, Mas se for regado mas da ela maneira tem que ser correta, colocada em prática. Ela precisa ser colocada em prática. E a gente tem diariamente oportunidades de colocar a nossa fé em prática. Como a gente vê bem claro desde o início, desde Gênesis capítulo 12, desde a história do começo, na verdade, se a gente for ver, desde Gênesis 11, né? Porque 11, Abraão já sacrificava ao Senhor, já temia o Senhor, e no 12 ele faz o chamado e fala, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Aqui a gente vê Abraão colocando em prática a fé dele. E a gente vai... Não era só uma fé teórica. Não era só uma fé teórica. E a gente vai ver a evidência, Jesus dando muita evidência para essa questão de nós colocarmos em prática. No final do Sermão do Monte, que é o principal sermão do ministério de Jesus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, no final do 7 ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre uma rocha. Vieram as tempestades, vieram os ventos, vieram as correntes e deram contra ela e ela persistiu. Então, a diferença entre um cristão que conhece a Cristo, mas é forte ou fraco, está no praticar, no colocar em prática. Tiago também fala, não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. A gente precisa viver por fé. Acho que a principal lição que a gente tira de tudo isso, viver por fé. Um justo vive pela fé. O que tem desafiado a fé? A tua fé, você que está me assistindo, o que tem desafiado a tua fé? O que tem levado você, às vezes, a enfraquecer na tua fé? Reveja tudo isso. O Espírito Santo mora dentro de você, dê liberdade para ele, dê liberdade para o Espírito Santo. Dê liberdade para ele mover em áreas da tua vida que ele vai precisar mover. Domingo eu preguei na igreja sobre o Domingo de Ramos.
desse domingo. Quando Jesus ele entra lá no templo, ele vira a mesa. Ele fica indignado. E o protesto de Jesus foi contra o sistema de adoração. A adoração do povo estava sendo comprometida por aquelas práticas daqueles homens que estavam ali, tornando a casa de Deus, que era uma casa de oração, num covil de ladrões. E eu perguntei para a igreja assim, eu falei, se Jesus entrasse aqui hoje, quais mesas ele viraria? E se Jesus viesse na minha vida hoje, na tua vida hoje, quais mesas ele teria que virar? Porque o que está comprometendo a tua vida com Deus, a tua vida de fé, a tua vida de adoração? Existem mesas na nossa vida que Jesus tem que virar. Existem coisas na nossa vida que Jesus tem que expulsar. Que tem que limpar, tem que purificar. Aquele episódio se chama A Purificação do Templo. Nós somos o templo de Cristo hoje. O que tem que ser purificado na nossa vida para a gente viver uma vida de fé, de prática? Que você possa meditar sobre isso, em nome de Jesus. Profundo, pastor. Eu tava meditando nisso enquanto o senhor tava falando aqui. Complementa pra nós que eu tô até sem palavras, Lucas. Cara, acho que é difícil falar depois disso, mas recentemente eu tive uma oportunidade que eu até comentei com o Dudu. Minha mãe, ela teve aqui um mês e ela deixou um bilhete, só quando ela foi embora, assim, um bilhetezinho em cima da minha mesa. Ela falou, parafraseando, estou com muito orgulho de você, pois é certo que sua casa está edificada sobre a rocha. Amém. E acho que pouco antes dela vir, eu conversei até com vocês, falando que era esse tipo de exemplo que eu queria dar. Eu lembro de Alguém falar que isso, eu lembro. nunca tinha tido, se não com os pais, né? Um exemplo de homem, de mulher, vivendo juntos, dando certo e estando em Deus. Ela não teve esse exemplo. Então, eu até comentei com o Dudu, eu falei, cara, muitos homens procuram isso todos os dias. E eu, mesmo assim, fico insatisfeito com o que eu pude prover. Mas o resultado que eu quis, pela glória e graça de Deus, foi possível. E só por isso eu já deveria estar orgulhoso com o processo. Então, tipo, é isso. É demonstrar a tua fé, colocar ela, mesmo que um grãozinho de mostarda, em ação. Às vezes o resultado vai chegar, mesmo que não seja nos seus meios. Sim. Sim. Verdade. Eu tirei tanta coisa desse episódio de Abraão, tanta coisa, tanto ensinamento, desde provação. O que ele passou foi muito mais pesado do que muita coisa do que a gente passa. Só que cada um tem o peso das suas consequências, cada um tem as coisas que acontecem na sua vida e não tem como eu medir o meu problema com o seu problema ou com o que Deus planejou para a vida de Abraão e tudo. Só que ele mostra e deixa muito claro para nós que independente da situação, se a gente tiver fé e confiar em Deus, vai dar certo no final. Sim. Vai dar certo no final. E essa mensagem que Abraão deixa para nós, de sempre estar ali fortalecendo a sua fé, que mesmo em momentos de fé, você vai ter dúvida. Só que, em vez de sair falando a sua dúvida para todo mundo, leva a sua dúvida para Deus. Em nenhum momento mostra ele fraquejando com a mulher dele, ou ele fraquejando com o servo, não. Quando ele fraqueja, ele vai falar com Deus. Quando ele tá forte, ele vai falar com Deus. Quando ele tá errado, ele vai falar com Deus. Quando ele tá certo, ele vai falar com Deus. E a resposta para tudo que o mundo vem passando, para o que nós estamos passando e tudo, é falar com Deus. A gente não fortalece a nossa fé, o mundo tá do jeito que tá porque a gente não consegue falar com Deus, não consegue se conectar com Deus e às vezes a gente não sabe como fazer isso. E veio na minha cabeça aqui agora, Lucas, até o microsaço você falou. Pegar um problema e resolver. Como que a gente poderia fazer para as pessoas começarem a ter uma conexão com Deus? Nem que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Porque às vezes é muito difícil o cara sentar e escutar a gente aqui no podcast 1 hora. Às vezes é difícil o cara sentar e ir na igreja por 1h30, 2 horas. Nem que seja uma vez só na semana, às vezes já é difícil. E como a gente poderia, pastor, como cristão, colocar ali um grãozinho de mostarda na cabeça da pessoa? Como a gente poderia fazer isso? Eu acho que a gente está fazendo. Essa iniciativa de vocês aqui do podcast, isso aí é uma iniciativa, é um grão. É a gente falando, porque nós falamos, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. O que nós podemos fazer para melhorar? Talvez seria essa pergunta. Aí é nós intencionalmente orarmos. Vocês, por exemplo, que estão aqui direto, entrar dentro desse estúdio aqui e orar. Falar assim, Deus, que esse ambiente aqui seja um ambiente de
de um ambiente sobrenatural, que as pessoas sejam convencidas pela tua ação de parar e ouvir no trânsito, no trabalho, essa 1 hora e pouco de demonstração, exposição da tua palavra, e que o teu espírito haja. A gente pode melhorar o que a gente está fazendo. Eu que tenho pouco tempo de convertido, pastor, tô naquela briga ainda de muita coisa do mundo, me atrapalha ainda e não sou perfeito, tô aqui buscando fortalecer minha fé. Sei que posso fazer mais, eu acho que muita gente tem esse sentimento de que eu posso fazer mais. Eu tenho muito esse sentimento de eu posso e devo fazer mais. Mais na minha casa, mais na minha família, mais como pai, mais como marido e mais como cristão. Sempre fica isso na minha cabeça pensando e não é fácil. Muitas vezes você viveu tanto tempo no mundo que não é fácil você tirar um pecado que você tinha. Não é fácil você abrir mão de um vício. E só que hoje, finalizando essa história de Abraão e vendo tudo que ele ensinou pra nós, tudo que tá aqui nessa Bíblia aqui, se a gente conseguisse exercitar 1% da fé que Abraão teve, o mundo seria diferente. Só que hoje, desse lado de cá, eu consigo ver que existe um mundo sobrenatural. Que o mundo sobrenatural é mais real que às vezes o mundo físico que a gente vê. Só que quando eu tava do lado lá, eu não tinha noção de que isso existia. E como a gente vai alcançar essas pessoas? É isso que às vezes eu fico pensando. Já fugi um pouco do tema do episódio que foi preparado pra hoje, mas foi uma coisa que eu senti no meu coração de como trazer mais pessoas pra sentir isso que eu tô sentindo agora, nesse momento. Pra poder saber que a conexão com Deus é real. Você é o exemplo de uma multidão de pessoas, né, que precisam ser discipuladas, que precisam primeiro vir para Jesus, depois serem discipuladas, serem ensinadas, né, acompanhadas. E o que nós estamos fazendo aqui já é um discipulado, já é algo porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos aponta o caminho, ela é a nossa bússola. Então, se a gente for pela direção que a Bíblia vai nos orientar, a gente vai estar no caminho certo. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem feito. Agora, a gente sempre pode melhorar o que a gente faz. Sempre tem algo a mais para fazer, sabe? Eu até comentei com o Dudu que a gente viu o episódio recente do PrimoCast falando sobre Adão e Eva. E que o conteúdo dos dois, assim, até falando muito bem, né? Porque são duas referências. Thiago Silva não é... Rodrigo Silva, como doutor na área dele, o seu como mestre na sua área. Não sei se já fez doutorado. Ainda não. Mas como Tem mestre. vontade. Mas o conteúdo do episódio tá igual. A diferença é a escalabilidade. Então lá eles têm milhões e milhões de pessoas, aqui a gente tá com menos. Mas o esforço, o conteúdo, o passar, a oportunidade para quem não tem alguém por perto que tem o conhecimento que o senhor tem. Cara, a gente sai aqui, o pastor sai, você vai viver sua vida, eu vou viver a minha, acabou. A mesma experiência que eu tive aqui na mesa, a gente tá gravando e deixando aberto para todo mundo. Então isso aqui já é muita coisa, já é grande coisa. Descobrir uma forma de crescer, isso aqui já é saber Exato. como melhorar as coisas. Que hoje, essa linguagem aqui é uma linguagem muito contextual. É por isso que eu falei, não, vou abraçar. Para mim foi uma oportunidade que vocês me deram grande de estar aqui. Porque muitas pessoas que hoje não entram numa igreja, né, ou não param, vão parar para escutar isso aqui. Aí melhorar isso aqui, como a gente pode? A primeira opção é a oração. Aí é uma coisa que a gente tem que fazer. Nós temos que orar por esse veículo aqui, essa ferramenta. Orar, falar, Deus, atinge, acessa corações. Deus, nós consagramos esse episódio, esse ambiente aqui para um ambiente sobrenatural da tua palavra. E aí a gente pode fazer, jejuar, orar e... Amém. Eu não acredito que eu tô citando essa frase não, mas foi você que me falou sobre alguém que te falou. Certa vez você perguntou pra alguém como conquistar mais membros para uma igreja. E a resposta dele foi: meu trabalho não é conquistar mais membros, é receber aqueles que Deus manda. Então, independente do desenrolar, é isso. Nosso trabalho não é simplesmente descobrir como melhorar, mas é orar e perguntar pra Deus quem que Ele tá mandando pra gente, o que que a gente pode fazer pra receber cada vez melhor as pessoas que Ele tá mandando. Amém. Amém. E assim nós encerramos esse episódio de hoje, pastor. É isso Episódio aí. bem reflexivo, um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, mas queria agradecer a audiência de todo mundo. Assista esse episódio do começo ao fim, vocês vão ver um corte aqui. Vocês entram na página aí, procura o episódio inteiro. Nós já temos aí 7 ou 8 episódios gravados. Começamos ontem,
parece que foi ontem pra mim. Queria te pedir uma coisa também, que para você curtir, compartilhar esse vídeo, enviar para alguém que precisa receber uma palavra de Deus. Acredito que esse episódio de hoje vai engrandecer e vai abrir os olhos de muitas pessoas, como Deus abriu os olhos de Abraão, abriu os olhos de Moisés. E a Bíblia deixa clara para nós que não tem só santo perfeito na Bíblia. Abraão errou, Abraão mentiu, Moisés assassinou, teve gente que adulterou, Davi adulterou. Então, a Bíblia ela mostra para nós que os erros podem acontecer. Só que se você for temente e se arrepender com o coração, Cristo tá ali para te honrar. Então esse episódio é sobre isso. É sobre você se arrepender. O evangelho é sobre arrependimento. É arrepender com o coração e aceitar Jesus de verdade mesmo. E esse episódio foi sobre isso. Então tá no tempo de você se arrepender. O episódio da Arca de Noé foi bem legal com o pastor, acho que foi o Reginaldo aqui, que nós ainda falamos, né? A porta da arca tá aberta. Sim. Dá pra você entrar, porque é melhor tá pro lado de dentro quando começar a chover. Sim. E não tá longe de começar a chover, né, pastor? Não. Não tá longe, não. Então começamos com oração e eu queria terminar com oração, pastor. Você pode orar para nós, Com nós certeza. finalizar esse episódio? Vamos terminar de uma maneira diferente hoje. Amém. Deus, obrigado, Senhor, uma vez mais, por termos esse tempo aqui de falar da Tua palavra. E eu quero fazer aquilo que eu falei que nós deveríamos fazer para melhorar, é orar, Deus, orar. Orar para que esse conteúdo acesse corações, para esse conteúdo chegue em pessoas exatas, Pai. Pessoas que precisam fortalecer a sua fé, pessoas que precisam se aproximar de Ti. Nós oramos, consagramos esse episódio, esse podcast, esse veículo de comunicação, Deus, para chegar até o coração de pessoas, Pai, para convencer, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra da salvação. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa, Deus, tomar tudo isso aqui e fazer com que tudo isso contribua para o bem, para a Tua glória, para o Teu louvor. Abençoa, Senhor, os meninos, abençoa as famílias, Senhor, tanto o Eduardo quanto o Lucas, que são, Senhor, os hosts desse podcast. Senhor, que eles possam continuar avante e que esse trabalho chegue, Senhor, muitos números, ó Pai. Que nós possamos alcançar pessoas, dar sucesso para eles nesse trabalho, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam continuar e pregar a Tua palavra e proporcionar esse tempo maravilhoso para muito mais pessoas, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. E assim nós encerramos esse episódio, nos despedimos. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a história de Isaac. A continuação da promessa ali de Abraão. E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu! Um abraço, gente. Falou.